Tarará. Minha senhora, seja bem-vindo ao podcast Aprendiz de Escritor. Estamos inaugurando aqui, fazendo um teste piloto para tudo que eu gosto de fazer. Eu adoro fazer um piloto primeiro, então a gente está rodando aqui em modo piloto, fazendo um teste para falar, para conversar sobre um determinado assunto de escrita, porque é legal, até mesmo para vocês sentirem um pouco do que é essa experiência de você poder aprender em grupo. E eu trouxe aqui 4 alunos da jornada. Eu vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho, mas de forma rápida: a Nay, a Jaque, o Breno e o João. E a gente vai, hoje, nesse episódio, falar um pouquinho sobre diálogo, e cada um vai trazer sua experiência. Os outros podcasts que a gente tem, os outros conteúdos, só eu falando, é legal para vocês aprenderem, mas é muito mais legal quando você vê outras pessoas também trazendo a experiência, porque cada um tem uma experiência diferente e cada um escreve um tipo de história diferente. Então, por isso que isso dá um impacto para você que está do outro lado, se identificar às vezes com um desses, com certeza, de fantasia, romance, a fantasia dark. A gente tem de tudo aqui para trazer hoje. E aí eu vou passar a palavra para a nossa host do podcast, Jaque. Olá! Gente, que chique, estou me sentindo. E aí, gente, eu sou a Jaque, vou ajudar o pessoal aqui nesse bate-papo sobre diálogos. E como a Ju comentou, eu vou pedir para o pessoal se apresentar rapidinho. Ah, só lembrando, eu gosto muito e sou escritora de fantasia, só para dar um norte para vocês aí. Vamos lá, Breno. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Sempre aprendendo cada vez mais. Eu sou escritor de fantasia. Eu escrevi, no caso, quando a Ju falou essa questão de fantasia mais dark, eu já me identifiquei, já sabia que ela estava falando sobre mim. Foi justamente por conta do meu livro, que seria O Herdeiro da Morte, né? Então, só queria dar boa noite para vocês mesmo, certo? E que a gente consiga desenvolver essa conversa cada vez mais, tá? Belezinha. Nai. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Nayara, sou escritora pernambucana e eu escrevo romance. Então, não com nada com muita fantasia, não, eu prefiro ficar numa coisa mais pé no chão, sabe? Mais Essa é a minha realidade, área. Nay é mais contemporânea, né? Não que as nossas fantasias não sejam contemporâneas, né? Mas Nay é mais da realidade. Então, não tem muita surpresa. Não, eu acho que tem surpresa, assim. Só por não ser fantasia não significa que não tenha surpresa. A gente pode até ser um dos episódios, porque... Não, ó, João, se apresenta primeiro, eu já estava cortando o tempo. Oi, meu nome é João Paulo, eu sou escritor de fantasia dark / drama, também sou poeta e desenhista. Eu sou do Paraná, enfim, tenho 17 anos. É um resumão. João, só vou pedir nas próximas você falar um pouquinho mais alto. Só um pouquinho mais. Mas aí, tranquilo. Mas deu para ouvir. Quando a Nay falou sobre essa questão de que não tem muita surpresa, eu lembrei que uma das primeiras turmas que eu fiz, como eu falei, eu gosto de fazer piloto, e antes de programar a jornada, quando eu estava testando ali se eu conseguia ensinar esse método que eu fiz para mim, eu comecei a testar abrindo grupos. As pessoas ficavam 7 dias comigo no WhatsApp, era gratuito, porque era teste, né? E para planejar a história, esses passos que você aprende todo na jornada, de uma forma bem mais resumida, mas era para validar. E aí uma das alunas chegou e falou que eu não sou tão criativa porque eu não escrevo fantasia. E quem disse, né? A gente pode até fazer um episódio só falando sobre isso, mas quem disse que criatividade significa que você precisa escrever só coisas fantásticas? Isso não tem não tem nada a ver com a outra. Para não falar outras coisas. Com certeza. A história da Nai é realmente fantástica. Então,
agendado. Depois a gente conversa num outro momento. Gente, para não se alongar muito, o que eu trouxe para vocês aqui são algumas perguntas, alguns detalhes que eu andei pesquisando e buscando aí entre o pessoal que pergunta, que vai atrás para saber sobre diálogos. E são as mais pontuais, as que aparecem mais. Inclusive, essa primeira que eu vou trazer para vocês, eu me surpreendi com ela. Eu falei, gente, alguém perguntou isso? Como assim? Então, começando com você, Ju. Já vamos abrir com você. Precisa escrever diálogos? Antes de eu responder essa sua pergunta, eu vou dar uma introdução para o tema, para explicar. Na verdade, já respondendo a pergunta até, né? Ela está em primeiro já. Quando a gente fala sobre diálogos, né? As pessoas ficam muito na dúvida do que fazer dentro da história, porque isso vem muito da falta de amadurecimento, também de procurar, às vezes, um tipo só determinado de história. Por exemplo, a pessoa, às vezes, se baseia muito nos filmes, né? Ela gosta muito mais desse filme e quer correr para assistir uma história, mas os diálogos que a gente tem no filme são construídos diferentes de um diálogo que funciona dentro de um livro. E é preciso ter diálogo, e talvez eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar, mas, sinceramente, não é obrigatório ter diálogo no livro. Porque existem histórias que, por exemplo, um monólogo, talvez a pessoa, apenas o narrador está divagando nos seus pensamentos, não necessariamente. É meio que um diálogo, um bate-papo que ele está tendo ali com o próprio leitor, mas é ele falando sobre a vida dele especificamente, né? De nada aqui, na verdade, que eu gosto de trazer, até ensinar para vocês, que tipo, é uma regra clara, é obrigatório ter qualquer coisa. Não é obrigatório nada. E o mais legal da história é isso, tem boas práticas, mas nada é obrigatório. Porque quando a gente fala, por exemplo, tem regras, uma regra simples, sem ser diálogo, mas dando um exemplo, né, por conta dessa pergunta. Teve uma vez, as pessoas falam sempre sobre português, né? Precisa ter um português extremamente lindo, maravilhoso, perfeito para se escrever. Isso poderia ser básico, né? Tipo, óbvio que a pessoa... Só que existe, pelo menos já me apresentaram uma obra de uma pessoa que era semi-analfabeta e que é super conceituada essa obra, entendeu? Óbvio que fazia parte do contexto daquela pessoa, porque por conta da vida dela, da história dela, tem todo um negócio. Não é que também que você aí do outro lado vai sair fazendo bangu com a sua história escrevendo português errado. Da mesma forma com o diálogo. Não é obrigatório, existem histórias sem diálogo, mas a questão o diálogo, ele não é obrigatório, mas ele é uma ferramenta para dentro da sua história. Então, você precisa entender se aquela sua história precisa dessa ferramenta. Se ela precisa, então tem que existir. É isso aí. Fantástico. Isso foi, assim, uma coisa muito importante da gente pensar. E aí, ainda pensando nessa pergunta, precisa escrever diálogos em tudo isso que a Ju deu essa abertura? Nai, esses diálogos na construção, principalmente na construção do romance mesmo, da química entre personagens, ele acaba sendo importante para a construção dele, certo? Sim, apesar de que quando a gente está escrevendo, além dos próprios diálogos, ainda existe toda a atmosfera do ambiente, sabe? Muito mais que os diálogos, é muito bom você se preocupar com os gestos, realmente o ambiente, sei lá, seja dia, seja noite, o que é que tem ali que favorece a conexão dos personagens. Isso é muito bacana. Então, o diálogo é muito bom, é uma coisa que acaba deixando a gente um pouco mais próximo dos personagens, mas ele não é tudo. Tem realmente todo um processo, uma construção muito interessante. Não querendo pular, talvez a Jaque traga alguma pergunta do tipo, mas, Jaque, se a gente já for respondendo alguma coisa, você vai riscando aí, até para ver se vai voltar. Mas... Fica tranquila que eu deixei esquematizado aqui, eu tenho algumas coisas extras aqui também para trazer para vocês.
Não, só puxando o gancho que a Ana falou, e se os meninos quiserem acrescentar também, tipo, é isso, diálogo não é só fala, né? As pessoas pensam muito que o diálogo é pura e simplesmente fala, até sobre essa questão da pessoa vir muito desse mundo de, às vezes, só assistir filmes e querer escrever uma história a partir disso, não tem nada de errado. A questão é entender o que você está produzindo, reproduzindo. Quando eu comecei a escrever, eu queria escrever roteiros. Então, eu era muito dessa questão de diálogos. Talvez por isso que hoje, para mim, não seja tão difícil pensar no diálogo. Porque eu comecei a escrever roteiros e a roteirização é diálogo, né? Não tem a descrição que a gente tem no livro, etc. É um diálogo e algumas coisas técnicas do que o personagem vai dizer. Tipo, fulano abre a boca, fulano está exaltado. Coisas que a gente não coloca no livro, por exemplo, né? Mas é entender da onde você está pegando essas referências para colocar lá, porque principalmente para dentro de uma história lida, né, escrita, no caso do livro, o diálogo não nem pode ser apenas fala. Exatamente. E aproveitando esse enganche, eu já trago uma outra questão aqui, que eu achei muito importante, e que eu não só vi o pessoal comentando isso, como eu vi isso quando eu peguei alguns textos para poder para fazer a revisão do texto, da história. E é uma coisa que às vezes eu passei também. O escritor, sabe o que está acontecendo na história, o leitor não. Então, a gente às vezes precisa tomar cuidado com isso. E aí a gente entra nessa questão. Não é só a fala do personagem, mas você tem todo um gesto, o sentimento, a descrição, o cenário por trás e os gestos. E aí, eu abro até essa questão para o João trazer um pouco para a gente. Como que é esse processo, né, de trazer não só a fala em si, mas também tudo que há em volta da fala? Eu acho que é muito importante, né, principalmente da construção do personagem, desde a ambientação no começo, quando eu começo a apresentar um personagem, eu gosto de colocar bastante diálogo para expressar mais os pensamentos do personagem, para criar uma conexão com outro personagem, já direto, em qualquer ocasião. Se o personagem vai ter interação social, digamos, com outro personagem, eu gosto de introduzir bastante. Aí a questão dos gestos e da movimentação eu deixo mais nas entrelinhas para o leitor pegar. Eu gosto de usar o diálogo bastante para deixar essas coisas pequenas assim, que o leitor só vai pegar lá na frente e meio entrelaçando o tempo da história ali no conceito, digamos que uma coisa que fica nas entrelinhas, que o leitor vai ler lá na frente e vai descobrir e vai dar um boom, assim, um choque. Então eu gosto de usar bastante diálogo para entrelaçar bem a história. Normalmente quando eu estou escrevendo um diálogo com um personagem, eu entro dentro da cabeça do personagem e desconsidero tudo da história, como você falou ali, que às vezes o escritor sabe o que está acontecendo, o leitor não. Então eu entro no personagem e eu considero só o que ele sabe, para mim poder fazer um diálogo entre personagens, bem embasado, digamos. Bacana. E dentro de tudo isso, é bom a gente lembrar, o personagem ele é uma pessoa carregada de sentimentos e de emoções. E trazer tudo isso para o texto é um trabalhinho, né? E aí... Oi, João. Exatamente. E aí eu queria trazer isso daí até para o Breno. Cara, como que é essa questão de como trazer esses sentimentos, trazer essa emoção para a fala dos personagens, para o diálogo dos personagens? Se a gente parar para pensar, a gente vai ver que realmente é bem complicado, é bem difícil. Até porque você tem que transmitir, não naquela frase ou naquela palavra, você tem que transmitir realmente o que ele está sentindo. E às vezes você pode fazer ou escrever o que você acha que o personagem está sentindo, mas não tem aquela ênfase que você quer que o leitor sinta quando ele está sentindo, quando ele está lendo aquela parte, aquela frase, aquele parágrafo. É um pouco complicado, você tem que se atentar bastante, tem que prestar bastante atenção nas frases que você está usando, na intensidade, na pontuação que você está tendo, porque uma vírgula fora do lugar, um ponto fora do lugar, pode mudar completamente a entonação do diálogo que você quer.
Então, eu acho que é um processo mais delicado, mas se você estudar da melhor forma possível, você consegue sim que o leitor consiga entender o que você quer repassar para ele, o que aquele personagem está sentindo naquele momento, o que aquele personagem está tentando falar naquele momento. Eu acho que é basicamente isso. Eu acho legal também cada um dizer um pouquinho da experiência, por exemplo. Eu até tô com uma aluna na jornada agora, que ela teve quase que agora na fase de escrita, ela teve que voltar e replanejar tudo, porque ela não estava conseguindo se conectar com o protagonista dela. Aí. E eu já tinha falado, ela já tinha comentado sobre isso no planejamento, e aí eu dei algumas dicas para ela, mas ela queria seguir. E ela seguiu e deu, tipo, agora, na hora de escrever, eu não consigo me conectar com o personagem, né? Muito do que essa questão, por exemplo, que o João falou, de entrar dentro da cabeça do personagem, eu pontuo muito isso, independente de ser o personagem ou a cena que você está vivendo, você precisa, de fato, entrar dentro daquela história, dentro da mente daquele personagem, e ela não estava conseguindo fazer isso, né? Óbvio, a gente conseguiu resolver, ela conseguiu resolver o problema, depois a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre como, mas para mim, até para escrever um one shot, por exemplo, de Quente como Cachorro Quente, eu nunca tinha escrito em primeira pessoa. Foi um pouco mais complicado para mim entrar dentro da mente do Douglas. Apesar de eu gostar muito dele como pessoa externa, né? Tipo, aquela pessoa de olhar para fora e falar assim, putz, esse cara é legal, esse personagem é bacana. Eu não estava conseguindo, tipo, entrar dentro da cabeça dele. Foi um processo para conseguir fazer isso. E, de fato, eu só consegui fazer a história funcionar melhor depois que eu sentei, fiz uma baita de uma entrevista com ele, escrevi algumas coisas, testes, peraí, eu vou entrar dentro da sua mente para eu poder fazer isso, porque senão não ia rolar, né? Até mesmo o Breno tem uma experiência dessa, sei que cada um tem, mas que me vem na mente, assim, mais forte agora, principalmente uma das cenas mais... não sei se eu vou dizer mais emocionantes ou mais chocantes da história dele, do passado de um personagem dele, né? Não aconteceu com ele, mas tinha acontecido com alguém, pelo menos a gente tinha falado, e isso é legal também, da gente às vezes pegar experiências de fora para colocar dentro do nosso personagem e ajudar a gente a mergulhar naquela situação. Por que é importante, né? A gente tá com isso na mente, tá com o personagem na mente, porque a gente sabe o que ele iria falar, né? O diálogo fica mais fluido do que forçado. E isso é importante porque cai até num outro ponto que o pessoal comentou bastante também, e eu vi bastante, que é a questão da perspectiva de quem fala. Eu cheguei a ver algumas coisas, por exemplo, a pessoa... o escritor coloca ali em primeira pessoa, o narrador personagem falando, e de repente a forma como é apresentado o diálogo não parece que é o narrador que está vendo, parece que é um narrador no ciente, tem alguém ali olhando o cenário, mas não é mais o personagem que está narrando. E isso confunde bastante, né? E aí, aproveitando até a sua deixa, Ju, como que a gente pode tentar escapar dessas ciladas de tropeçar na hora de escolher o narrador para fazer esses diálogos? Olha, essa cilada vai acontecer, acho que com o mais experiente do escritor, porque quando a gente está escrevendo, a gente quase não vê o papel, a gente quase não enxerga, né? Eu mesma já peguei depois, tipo, narrando alguma coisa ou falando algo dentro da fala, e até de vocês também, na história de vocês, na hora de corrigir, eu já peguei, tipo, personagem falando algo que era o narrador que tinha que falar, né? Ou outro personagem junto ali, e... de verdade, na V1, esquece isso. Se preocupa na revisão. Pega na revisão. Porque se você for ficar prestando atenção nisso, e aí é claro, mais uma vez, eu não coloco verdades, mas é o que funciona comigo, é o que eu ensino para vocês, e sei que já funcionou com muita gente. Porque se você fica preocupado com, por exemplo, fazer o melhor diálogo de primeira, evitar que se embole, etc., cara, você vai demorar muito mais para você conseguir finalizar, dá muito mais brecha para o bloqueio vir, para insegurança, para sei lá, mais que cargas d'água aparecer, para acabar te
te parando ali, né? Te travando de fazer alguma coisa. E aí eu pergunto para alguém que queira falar aí, quem já teve esse problema durante a escrita? Pode falar, gente, um de cada vez, um de cada vez, um de cada vez. Nai? Acho que o silêncio já diz tudo, já. Assim, acho que as minhas maiores dificuldades sempre foram um pouco nas emoções, sabe? Porque tem toda a atmosfera da cena, você vai escrevendo, às vezes você adiciona alguma coisa para sinalizar um gesto ou alguma coisa que seja muito característico do próprio personagem. Só que, sabe com aquela sensação que passa quando você tá escrevendo e você não sabe se aquilo é o suficiente, você não sabe se aquela coisa vai realmente atingir o seu objetivo? Geralmente isso me perde muito. Eu sempre trabalhei com personagens em primeira pessoa, porque pra mim sempre foi mais fácil. E eu consigo lembrar, tipo, assim, dos meus personagens, dois que me marcam muito, que é tanto um da história atual, quanto um de uma história antiga, que é o Christopher e o Nicholas da minha história atual. E com Christopher, eu tive um problema muito grande, porque às vezes eu ficava desesperada com medo de estar ultrapassando quem ele realmente é, sabe? O personagem, como se eu estivesse escrevendo outra pessoa, já que ele começava sendo um cara muito ruim, ele não se importava com muita coisa, e à medida que ele foi conhecendo pessoas, ele foi agregando muito à vida dele, ele foi se recuperando de coisas que ele achava que era de uma forma, e na verdade era de outra forma. E aí ele foi, sabe, o lado dele que era mais bruto, mais ruim, foi ficando mais frouxo, sabe? Ele foi se transformando num personagem melhor. E sabe o que é o mais doido? É que isso foi acontecendo e eu fiquei com medo de estar perdendo a essência do personagem, mas para mim foi como se eu tivesse realmente vendo tudo acontecer sem ser uma escritora, porque eu percebia nas minhas palavras, à medida que os acontecimentos iam rolando, que ele estava diferente. Sério, era muito bizarro, porque era uma personalidade totalmente diferente, um lado mais preocupado, ter um pouco mais de empatia com uma personagem. Isso foi me pegando muito. E aí foi nesse momento que eu tava confusa, se eu tava me perdendo no personagem ou se era realmente a evolução dele. Eu cheguei à conclusão que realmente era uma evolução do personagem. E como na época eu não conhecia o curso, eu não tinha feito nada para me especializar, eu escrevia muito veio na cabeça, eu só ia fluindo, fluindo, fluindo. Então eu senti isso com mais força. Já com o Nicholas, agora, que foi um personagem que eu acho que é a primeira vez que eu trabalho com um personagem dessa forma, onde ele é um pouco mais ausente em relação a coisas mais cotidianas da vida, sabe? Em questões de lazer. Ele, pra mim, foi um pouco complicado na hora, porque às vezes eu pensava, eu posso fazer isso, só que, caramba, ele não faria isso. Ele é sempre tão mais na dele, e é você ir e trabalhar com a limitação. Então, é muito importante você estar com aquele foco. E como é em primeira pessoa, não é como se, sei lá, você não tá narrando aquilo como se fosse um telespectador, você não tá fazendo isso. A maneira que isso acontece é muito mais... Sério, é como se você tivesse com a pessoa na sua frente, sabe? É como se você tivesse em constante contato com essa pessoa. Então, quando eu fui escrever pra ele, eu sempre tinha que ficar atenta para o que eu queria, mas na verdade eu sempre tinha que estar pensando no que ele queria. Então isso Exato. foi um pouco confuso. Mas tá indo. Tá fluindo. E isso não só para essa questão, a gente acabou entrando um pouco no desenvolvimento do personagem, né? Mas é que as coisas estão interligadas. Quando as pessoas batem tanto na tecla, o Breno ressuscitou. Quando as pessoas batem tanto nessa tecla de eu não sei fazer diálogo, meu Deus, o que vai fazer um diálogo importante, meu Deus, aquele diálogo que seja, né, que as pessoas queiram recortar e mandar como indireta, como texto no coisa, gente, calma.
relaxa. Isso vai vir da naturalidade da sua história e dos seus personagens. Os diálogos não são feitos sozinhos. Porque, vamos lá também, não faria sentido, puxando esse gancho que a Nai falou sobre toda essa questão de perceber, o que o João falou também de internalizar o personagem e tal. Não adianta você fazer um diálogo top, super cabeça, se o seu personagem não diria aquilo, cacete. Porque do nada, tipo, você tem um personagem que é super, sei lá, super rebelde, como ela falou, né? Super não liga pra muita coisa, não sei o quê, e aí do nada ele mete uma fala, um diálogo super cabeça, com palavras que ele não diria. Não é que talvez ele não possa falar, ter em algum momento alguma maturidade, né? Por exemplo, o que eu estava assistindo hoje, eu adoro Brooklyn Nine-Nine. Eu amo, né? Uma sitcom de policiais e tal, mas é muito engraçado. Tem na Netflix, recomendo. E aí ela tem o Peralta, que ele é um policial super idiota, mas ele tem uns momentos dele de falar umas coisas sérias, né? Por exemplo, o capitão deles é homossexual, tem uma relação homossexual com o marido dele, e ele é policial e negro, então ele sofreu muito na carreira dele. E aí tem um episódio que vai um policial das antigas lá, que chacoteou muito ele, e aí fala para ele, não sei o que, aquele seu capitão, que é uma bichona, e aí ele meio que bate no cara, defende o capitão dele. Ele teve um episódio de seriedade, mas do jeito dele, com a personalidade dele. Ele não meteu sabe? Ele não meteu uma pessoa super cult naquele momento. Ele falou com o jeito dele, com a personalidade dele, com as piadas dele. Um assunto sério, né? Mas dentro daquele diálogo ali com o que ele diria, com o que o Peralta diria naquele momento, e não com o que um outro tipo de personagem diria, né? E é muito estranho, muito forçado quando esses diálogos perdem a linha, digamos assim. E isso é interessante porque traz até uma questão que a gente estava conversando com o Breno a respeito disso até. Porque o diálogo, a gente, na construção dele, ele está interligado com a construção do personagem, a personalidade do personagem também, mas também vai da gente observar um pouco também. Por exemplo, uma coisa que a gente conversou. Eu sou uma pessoa que tem extrema dificuldade em conversar e falar. Como fazer isso? Como descrever uma história, desenvolver um diálogo, sendo que o próprio escritor tem essa dificuldade? É um desafio tremendo. E aí, até passando pro João, cara, como que é você construir um diálogo, assim, sendo que você tem isso também dentro de você, essa dificuldade para construir o diálogo? Como fazer isso? Cara, é bem complicado, principalmente no começo, quando a gente começa ali, é uma situação mais tensa, mais complicada. Eu também tenho bastante dificuldade, assim, tinha bastante dificuldade em interagir com as pessoas, mas é uma coisa que se desenvolve com o tempo. Eu acho que com leitura, uma coisa que você vai levando ali, estudar bastante, é uma coisa que você vai desenvolvendo, não só na área do livro, mas como na vida pessoal também. Você desenvolvendo a habilidade de você conversar fora da história, você consegue introduzir isso numa história. Mas tem pessoas que conseguem, mesmo sem conseguir estabelecer um diálogo assim com outras pessoas, digamos, de boa forma, entre aspas, consegue materializar bem um diálogo assim com planejamento. Eu acho que dependendo do que você quer passar e um bom embasamento, você consegue sim passar bem o que você precisa. Exatamente. E outro ponto também que o pessoal levantou, né, conforme eu fui lendo e fui pesquisando, o conflito, Brendo. O conflito, ele vai fazer diferença nesse diálogo dos nossos personagens? Com toda certeza. Porque, por exemplo, até pegando uma deixa do que você estava falando, antes de responder essa sua pergunta, eu já tive mais dificuldade porque, em relação a um dos meus personagens, que seria o Pietro, porque eu já sou mais esse de falar pelos cotovelos, às vezes tem que ser interrompido para poder parar de falar. Enquanto ele não, o Pietro já é mais introvertido, ele já não fala com muitas pessoas, ele tem uma dificuldade de fazer amigos, ele tem uma dificuldade de se relacionar. Então eu fiquei naquele impasse de
eu não posso fazer isso porque isso é o que eu fazia, mas não é o que ele fazia. Pegando até um gancho também do que o João falou, de você conhecer o seu personagem, né? Então, no caso, é basicamente isso. Você precisa realmente conhecer o seu personagem para saber o que ele faria naquele momento, o que ele falaria, como a Ju comentou. Eu não poderia pegar um garoto de 16 anos, como o Pietro é, e ele dar uma lição de moral de vivência se ele não tem essa vivência. E respondendo o que você falou, o diálogo, até como uma das nossas missões da jornada do escritor, era a gente conseguir desenvolver, contar uma história e não só repassar, não só dizer aquela história, né? Como a gente aprendeu no curso. Então, no caso do diálogo, é isso. É a gente contar, a gente mencionar o que o personagem está sentindo naquele momento. Por um exemplo, na questão do Pietro, aí ele era muito introvertido, ele não conseguia se expressar muito bem. Então, eu tinha que contar no meu diálogo o que ele estava sentindo, porque justamente ele não ia dizer muitas palavras em si. Eu teria que desenvolver aquele diálogo para contar mais o que ele estava sentindo do que o que ele realmente estava dizendo. Então, o momento em si, a ocasião em si, fala muito. Eu acho que é um dos mais principais para se criar um diálogo. Um pouco do que o Breno falou, essa questão do mostrar é o famoso show don't tell, né? Tipo, mostre e não conte, né? Que as pessoas batem tanto na tecla. Só que as pessoas eu acho que levam muito a sério. Eu acho que é aquilo, tudo depende, né? Tem cenas e lugares que você vai fazer um diálogo maior ou menor, como por exemplo o Breno falou, que de repente o próprio personagem dele já não diria, não falaria, não levaria uma conversa por tanto tempo, né? Não seria páginas e páginas de um diálogo, seria algo mais curto. E seria mais o mostrar o que ele de fato estava sentindo, falando aquilo, né? E etc. E também tem muito medo das pessoas com o tal do diálogo expositivo, né? Que é tipo assim, ei, fulano, você sabe que aqui é frio, né? Eu não sou muito fã disso, mas até entendo que em determinados momentos ou determinadas histórias e talvez determinados autores, isso se encaixe também, né? Eu não gosto de ficar jogando regras, digamos assim, seria mais, acho que mais isso. São sugestões, né? Sugestões de quem viu ferramentas e maneiras que funcionam e que dão super certo, né? Que cada um tem os suas peculiaridades, né? E aí, eu não sei, já que se você botou aí, mas é bom se enfatizar que o diálogo, ele é, como eu falei, ele é uma ferramenta dentro da história, então ele é movimento também, assim como qualquer ação dentro da história, né? Não é só algo que o personagem vai ali parar e falar ou expor um pensamento dele, não é só para isso. Que aquele diálogo sirva para contar, encaixar aquela trama, né? Eu tenho até um episódio do Desbloqueia que eu falo sobre o diálogo, trazendo o exemplo de Castlevania, que é uma animação, né? Não chega a ser um anime, porque não foi feito de Japão, aí não pode se dizer animação. Baseada num jogo, e blá, blá, etc. E os diálogos deles são extremamente ricos, interessantes, porque cada diálogo que os personagens têm entre eles, você sabe mais sobre a trama. Você tem o espectador, no caso, tem mais informação sobre quais são os possíveis caminhos que aquela trama pode tomar, né? Quais são as possíveis consequências daquele diálogo também, né? Gera-se um movimento a partir daquilo dali. Não é só uma exposição do que está acontecendo ou simplesmente uma interação entre dois personagens. Ele acaba sendo meio que esse foco de ação para que as coisas andem também dentro da história. Exatamente. Inclusive, até separei como se fosse... Qual seria a função da narrativa? A gente poderia colocar em duas funções. Ela vai, até depois você me corrige se caso eu estiver errada, mas o diálogo ele vai estar ali, ou para, com ele, como ferramenta, você apresentar a personalidade do personagem, algum ponto do personagem, ou algum ponto da história, para dar essa linha da história, para dar esse movimento da história.
Sim, vamos ter um objetivo, né? Tipo, tudo na história, por que ele tá ali? É só pra. Porque muitos dos exemplos que eu dou de diálogos negativos seria muito o sol. Oi, tudo bom com você? Ei, e aí, bom dia, e acabou, né? Mas o que tem de errado? Não é só porque ele é simples, é porque ele é só aquilo. E talvez, se dentro de um contexto, sabe, só aquele oi faz diferença, por exemplo. Onde eu não gosto desse tipo de diálogo. A menininha entra na sala de aula, vê o garoto que ela gosta, bem clichê, bem histórias do Wattpad, né? Nada contra as histórias do Wattpad, mas é bem o que a gente encontra lá. Que as pessoas que estão iniciando, às vezes tem, né? Ela entra na sala, encontra o garoto que ela gosta, oi, fulano, oi, e acabou. Que diálogo acrescentou, né? Agora, por exemplo... vou pegar um outro momento, mas até vou voltar nesse da escola, porque até uma vez quando eu coloquei um conteúdo no Instagram, eu usei ele de uma forma melhor. Entra-se num filme de bang bang, alguma coisa do tipo, né? Faroeste. Entra-se num bar, tá todo mundo tenso, tá uma tensão, assim, no ar, quase tocável, né? Ninguém... Fica aquele clima, quem é que vai dar a primeira palavra na discussão e etc. E entra o cara, boladão lá, não sei o quê, olha para todo mundo, encara, e ele se atreve a dizer e aí? Sei lá, alguma coisa do tipo, entendeu? Tipo, ele é o cara, porque ele quebra e aquilo mostra a personalidade dele, que, tipo, dane-se se ele tá num lugar estranho, ele falou só um e aí, mas, né, o contexto e tal mostra que ele teve a coragem de falar aquilo dali, sei lá. Mas eu acho que é, tipo, todo um contexto. Não sei se é um diálogo mais longo, um diálogo mais curto. Tudo depende do contexto e do objetivo dele para dentro da história, né? Exatamente. E aí, já partindo para o fim, tem muito mais coisas a respeito do diálogo. A gente poderia ficar aqui mais horas conversando a respeito disso, né? Um bate-papo sobre papo. Tem muita coisa ainda para se falar. Um diálogo sobre diálogo. Um diálogo sobre o diálogo, bem sistemático. Mas assim, já encerrando, porque a gente não tem como ficar prolongando muito. Sério que já? Mentira! Já! E a gente até passou do tempo que a gente gostaria de ficar, a gente tá batendo ali, eu tô aqui, tipo, eu quero falar mais e não dá tempo, mas enfim, faz parte. Eu vou pedir para vocês falar um pouquinho o que vocês diriam para quem está começando a escrever, para quem está escrevendo a sua história, quem está aí na labuta de escrever a sua história, o que vocês diriam para essas pessoas referente ao diálogo, referente a tudo que a gente falou aqui, a gente conversou aqui sobre diálogo, começando com o Breno. Pronto, gente. Assim, para quem está começando, eu super indico sempre estar pesquisando e até mais no local onde você realmente quer. Você precisa se identificar no seu local de fala, seu local de trabalho. Por um exemplo, eu me identifico bastante com a fantasia, com a aventura. Então, eu tendo a consumir demais isso. Eu amo coisas de super-heróis, eu amo coisas fantasiosas, eu amo o mundo bruxo em si. E, no caso, eu sempre tento consumir cada vez mais isso, para quando eu começar a escrever a minha história, eu tenha uma base já do que eu pretendo, do que eu quero, para poder começar a desenvolver com a imaginação a minha história. Então, primeiramente, eu indico a pesquisa, para você poder se atentar ao que você realmente quer repassar para o seu leitor. Também indico demais você procurar fontes do qual possam vir lhe ajudar. Porque eu, quando eu queria escrever a minha primeira história, eu escrevia e parava, porque eu não tinha um foco, eu não tinha alguém que pegasse a minha mão e dissesse, olha, dessa forma. Eu não conhecia o mundo da escrita ainda. E foi quando eu conheci o curso da Jornada do Escritor. e foi esse o meu forte, foi essa a minha luz no fim do túnel. Porque realmente a Juliana, ela pega a sua mão e diz, é dessa forma. E eu fiquei muito feliz, porque... Pego na orelha também, quando não é dessa forma. Na orelha também. Tem que falar nisso, né? Porque ela põe um foco na gente, e a gente consegue seguir aquilo.
E é tão bom. É maravilhoso. É uma das melhores sensações do mundo quando você pega a sua história, que você se dedicou, que você planejou, que você escreveu ali, que imaginou pronta. Quando eu olho para O Herdeiro da Morte, eu me emociono sempre que eu vejo ele, eu me emociono. Ainda mais quando eu começo a ler ele de novo. Porque foi algo que eu fiz. Isso é uma coisa que é incomparável. É indescritível essa sensação. É muito boa. Verdade. Realmente, é uma sensação que você pode passar por elas várias e várias vezes e a gente nunca vai acostumar com isso. Sempre vai arrancar lágrimas, sempre vai ter um cisquinho no olho. E aí, Nai, o que você tem a dizer para nós que estamos começando? Assim, eu acho que é muito bom você também conhecer algumas pessoas, não só em questões cara a cara, tipo um amigo ou um familiar, alguma coisa, mas vamos dizer que em filmes, sabe? É muito legal se você se identificar com o seu tema, vendo filmes e prestando atenção nesses diálogos para você poder construir até a personalidade do seu personagem, que isso é importante. Então, quando você for escrever e você às vezes quer passar alguma coisa, só que não sabe como manifestar isso, e às vezes você pode utilizar isso por um diálogo. Então, essa semana eu escrevi sobre os dois irmãos da minha história. E eu queria mostrar os ciúmes que esse meu personagem estava sentindo pela irmã dele, de uma forma que, enfim, da maneira desse personagem. Então, é sempre bom você pegar esses ganchinhos e sacar, sabe, a hora de introduzir essa parte, porque acho que vem muito, além do diálogo, além do ambiente, além de todas essas coisas, é muito importante você saber esse momento, sabe? De poder incluir, saber o que aquela pessoa vai falar para poder incluir uma coisa. Então, a personalidade do personagem, você se aprofundar nesse ponto na história é muito necessário. Exatamente. João, nosso cara filosófico dos poemas. Nosso pensador. Nosso filósofo do grupo. Exatamente, cara. Dando mais uma pincelada sobre o que a Nai falou, né? Uma coisa que sempre funciona muito quando eu estou começando a aprender algo novo normalmente eu pesquiso os tópicos fortes, o que é o essencial. Eu faço um estudo o mais embasado possível, anoto e vou atrás de identificar isso em histórias que deram certo. Eu leio, vou identificando, anotando, marcando com marca-texto, vou colocando no caderno. E depois você tenta reproduzir isso. Você estuda bastante e reproduz. Prática é uma das melhores armas para você aprender a fazer algo. Então, primeiro você estuda, depois você pratica. E quando você chegar no ápice lá, você terminou sua história, você relê tudo de volta, depois está publicado, ou mesmo na revisão, você faz esse mesmo estudo, só que na sua história. Você identifica o que você fez de certo, o que deu certo, o que não deu, você identifica os erros, você anota, para você estudar mais e melhorar no futuro próximo. É isso aí. E eu, antes de entregar para a nossa sensei, para encerrar aqui o nosso bate-papo, cara, a primeira coisa que eu tenho para dizer para quem está começando, você não está sozinho. Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente precisa pensar, que eu pensava muito isso e quase desisti. A gente não está sozinho. Tem muita ferramenta, tem muito conteúdo, tem muita coisa por aí para ajudar a gente, tem muita gente para ajudar. E referente específico ao diálogo, duas coisas que eu puxei bastante para conseguir, ainda mais eu tenho uma dificuldade enorme para falar, fazer as lives lá no Instagram, vir aqui para fazer o podcast com vocês é um desafio gigantesco. Mas o que me ajuda muito é a observação. Observar o cotidiano, as pessoas à minha volta, eu estou trabalhando, estou olhando como elas conversam, a personalidade de cada um. E assim que eu coloco no papel e escrevo, é importante a gente escreve a nossa versão 1, a gente escreve a nossa V1, põe tudo lá no papel
e depois a gente senta e analisa. Ler em voz alta, isso ajuda muito, porque às vezes na minha cabeça está perfeito, e lendo em voz alta isso ajuda muito. Isso são meios, são formas de a gente estar ali, a gente estar no dia a dia escrevendo e a gente tentar ir se encaixando e se inteirando com o que a gente está escrevendo. Mas muito importante é a gente lembrar do que eu falei agora no início. Nós não estamos sozinhos e como qualquer outra, seja se você vai levar a escrita como profissão, como hobby, como qualquer outra coisa, você precisa investir naquilo que você está fazendo. Investir seu tempo, investir para você ter mais conhecimento. Às vezes o investimento que a gente está falando é até investimento financeiro, você ir atrás ali de um curso, atrás de alguém que vai te ajudar. E nós 4 aqui, a gente pode dizer com certeza que o nosso investimento desse ano de 2021 foi estar ali junto no curso com a Sensei passando pra gente. Isso faz diferença. As pessoas vão até achar que eu tô pagando vocês para fazer jabá. Não acreditem nisso, por favor. Não é. Isso aqui é coraçãozinho de aluno eterno que vai ficar como aluno eterno, não tem jeito. A gente gosta e sente saudade. Mas é isso, gente. É você investir o seu tempo, o seu conhecimento e às vezes o seu financeiro, se precisar. Não é puxando sardinha aqui para o Lição Nerd, mas isso é muito importante. Não só para a construção de diálogo, mas para qualquer ponto que a gente vai passar para a escrita em si, para a gente se formar como escritor. E aí, só para finalizar, então, para eu dar algumas dicas também, já puxando esse seu gancho aí de investimento, tem 2 livros, um eu não consegui achar aqui o nome, mas o outro que já está na minha lista, cara, livros técnicos, eles são um pouco mais caros sim, mas vale a pena se você quer investir. Eu não vou colocar aqui na tela. Diálogo, a arte da ação verbal na página, no palco e na tela, que é do... Cadê o nome do autor, gente? Ai, já era um nome difícil de falar. Se sumir, então fica pior ainda. Peraí. Deixa eu achar o nome do autor aqui. Legendas, por favor. Gente, eu vou gastar todo o meu inglês. Era Robert McQueen. Acho que é McQueen, deve ser. MC Queen. E Queen não, Kim, Mackin. Ai, gente, eu não sei. Mas depois eu coloco qualquer coisa, eu coloco aqui embaixo, mas procura. Diálogo, a arte da ação verbal na página, no palco e na tela. Uma coisa que eu até achei que o João, que ele gosta mais disso, não sei também até que ponto, mas também toda aquela questão de oratória dos filósofos, Platão e etc. Para quem quer se aprofundar mais, óbvio, né? E mais a fundo, mais além. E, cara, fofoca. Assim, óbvio que não exatamente a fofoca, mas, gente, a melhor coisa, descrição de cena, entender personagem, pegar personagem, características, diálogo, é você prestar atenção em como as pessoas falam ao seu redor. Você até falou, né? Eu não queria cortar porque o João tava dando a dele, mas esse negócio de, eu mesmo não sei falar, como é que eu faço? Eu sou uma pessoa extrema, apesar de parecer aqui, por trás das câmeras, né? Super, uau, vou conversar com todo mundo, estou falando super bem. Eu sou uma pessoa extremamente introvertida. Eu detesto chegar num lugar onde eu não conheço ninguém. Eu sou a última pessoa a puxar assunto, a última. Mas eu presto atenção. Eu adoro prestar atenção na fala de todo mundo. E eu sou uma pessoa... Por isso que eu odeio até multidões, porque eu presto atenção em muita coisa ao mesmo tempo. De surtar, assim, do cérebro ficar tipo, meu Deus, eu tô escutando todo mundo falar ao mesmo tempo. Mas é legal porque você consegue ver a construção, sabe? O diálogo, ele é aquele bate-bola. Então, você deixa para o outro personagem responder ou para os outros que estão ali. E você percebe isso quando você vê um grupo de amigos conversando na rua, uma pessoa que está no telefone. Você vê os trejeitos, aí puxa com o que a Nai falou lá no início, quando ela começou a falar, né? Tipo, não é só a fala, é o jeito como ele fala, é o ambiente onde ele tá, que propicia aquele determinado tipo de diálogo e etc. Então, olha para a vida real, preste atenção no como os outros estão falando, para você conseguir botar um pouco disso também dentro da sua história, né? Acho que é isso. Beleza?
Minha maçã, então, é isso por hoje. Gente, vocês gostaram da experiência? Vocês que estão aqui comigo, os 4, falem, abrem o microfone, abrem o coração. Sim, Tudo com vocês... Ai, foi certeza. demais. Na A gente próxima, a gente... Fala. acaba aprendendo cada vez mais, né? Com o conhecimento do outro. É uma troca muito grande. E cai no que o João falou, né? Porque quando o João traz que a gente aprende muito na prática, eu sou aluna eterna do Senai, a gente aprende tudo na prática. A prática tá não só no sentar lá e labutar e escrever, mas a gente bater esse papo. A gente conversar, a gente acaba trazendo, tipo, você fica assim, cara, verdade o que ele falou, acho que é uma boa a gente tentar. Então a gente acaba ganhando muito aprendizado com isso. Exatamente. E a outra coisa também que eu ia falar é, tipo, eu coloquei no início, mas só pra gente finalizar e pra você não esquecer que tá aí do outro lado, pequeno gafanhoto, porque a gente até começou a fazer, pensou nessa questão do, né, o João, a Nai, o Breno, a Jaque, eles são tutores dentro da jornada, ou seja, eles ajudam os outros alunos que estão iniciando a tirar dúvida, né, a conseguir construir ali o planejamento da história, e a gente estava pensando nesse podcast para os alunos, mas a gente resolveu trazer aqui para o YouTube também, para todo mundo e tal, porque eu acho até que um bate-papo é legal para todo mundo também ver, assistir, etc. Mas então, só para reforçar, a questão da V1, cara. O diálogo, você não vai acertar ele de primeira, não é que você está escrevendo a primeira vez. A primeira vez, você está preocupado em imprimir o que está na sua cabeça e colocar no papel para você conseguir enxergar. Sabe a penseira lá de Harry Potter? Que lindo você tirar seu pensamento e conseguir ler ele. Então, você tira toda a história da cabeça, coloca no papel e consegue ver ela do início ao fim. E aí você vê, eu preciso melhorar esse ponto, preciso melhorar outro. E aí as pessoas caem na besteira de, meu Deus, eu preciso fazer o diálogo perfeito, ou a construção do personagem perfeito, na primeira vez que está escrevendo. E aí a história nunca sai do lugar. Diálogos bons, muitas das vezes, e como sempre, eu não vou lembrar o nome, mas eu tava assistindo um documentário de um escritor que ele tava falando sobre isso, que tipo... Ai, nossa, pior que era... Putz, eu não podia ter esquecido. Mas era um diálogo importante, até conhecido, enfim, mas que ele falou que ele reescreveu não sei quantas vezes aquele diálogo para ele ser importante daquele jeito, entendeu? Ele não nasceu da primeira versão bom daquele jeito, não nasceu com todos aqueles detalhes. Ele teve que passar por várias reescritas para isso. Então, não se limite, não impeça a sua história de ser criada só porque um detalhe ou outro da primeira vez que você escreveu não está perfeito. E, cara, nunca vai estar. Sua próxima história sempre vai ser melhor do que a que você está escrevendo agora. Porque você vai ter sempre uma visão diferente, você vai ter sempre um aprendizado diferente. E, tipo, não erra isso, sabe? Não paca por causa disso. Escreve, faz o melhor possível naquele momento, publica, e aí você vai ter experiência de se aquilo tá bom, se não tá, as pessoas vão te dar um feedback, aí você melhora. E também, se não te quiser melhorar aquela, parte pra próxima com a experiência da antiga e vai. Acho que é isso. Finalizamos por aqui. Beleza? Então, gente, muito obrigada por ter ficado com a gente até o final. Comenta aqui embaixo nesse YouTube se você curtiu, se a gente pode trazer mais vezes aqui. Esse foi o primeiro, a gente estava meio envergonhado, estamos vendo como é que ia funcionar. Mas no próximo a gente vai estar mais. Muito obrigada, gente. Não esquece de se inscrever no canal e curtir, dar o joinha para chegar para mais pessoas. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.